Investidores, o medo continua no mercado internacional e isso continua abalando o mercado cripto. Ethereum, inclusive, perdendo pontos extremamente importantes e demonstrando muita fraqueza contra o Bitcoin nesse momento, na mínima do dia. Na mínima da semana também caindo 9%. Turma, vamos para mais uma atualização. Eu quero começar aqui de maneira um pouco diferente. Vamos começar falando do S&P. Em seguida, eu vou trazer um índice que eu pouco trago aqui para vocês, que é o Russell 2000, o índice que representa as low caps nos Estados Unidos. Depois a gente vai passar novamente aqui pelo Ethereum, paridade BTC e terminar falando do Bitcoin e de algumas criptomoedas aqui que eu estou tomando de decisão nesse momento. Então, turma, vamos começar aqui primeiramente falando sobre o S&P. A gente está atingindo níveis de sobrevenda que a gente não vê há muito tempo, né? A gente acabou de comentar nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, que ontem o S&P atingiu 22 pontos no RSI diário, algo extremamente raro. A última vez que isso aconteceu foi em 2020, lá durante o dump do C19, e depois apenas em 2018, quando estava formando o fundo lá, a gente voltou a subir. Desde que a gente perdeu a casa ali dos 5.900, era o suporte que a gente estava monitorando aqui dentro da comunidade. Eu havia comentado para o pessoal que era bom a gente segurar ali naquela região. Caso perdesse, poderia haver muito mais queda ali nos 5.900. Né? A gente perdeu a casa dos 5.900 e desde então o ativo não para de cair. Eu estou bastante atento aqui na casa ao redor dos 5.500. Tá? É a faixa que mais teve negociação durante toda essa pernada aqui de 2023. É interessante que a gente tenha uma reação nessa faixa aqui, tá? Caso contrário, a gente pode ver muito mais queda. Eu acredito que as maiores probabilidades são que a gente eventualmente encontre suporte aqui e volte a cair. Né? A gente já viu o ativo estar extremamente sobrevendido, algo extremamente raro de acontecer. E a gente já vê altos volumes aqui. O ideal para mim, quando a gente tem um volume muito grande, é que a gente forme o fundo. Tá? Se a gente continuar se distanciando dos volumes, isso é bearish, tá? Acho que a gente pode trabalhar com exemplo aqui, eu gosto sempre de trabalhar com isso quando possível. As últimas duas vezes que a gente teve enormes volumes aqui foram onde foram formados os fundos, quando a gente vê muitas pessoas vendendo em cima de um suporte. Quando a gente cruza o suporte, muito volume, isso não é legal. Então, o ideal para mim é que a gente deixe um volume de fundo aqui ao redor desses níveis e volte a subir para a gente começar a ficar bullish aqui no S&P novamente, tá? Para no mínimo acontecer um pullback. Eventualmente, quando o fundo for formado, a gente precisa traçar o Fibonacci do topo ao fundo e observar como é que vai ser essa retração aqui em níveis de resistência, uma vez que a gente perdeu aqui pontos importantes, né? Quebramos a estrutura. Outro ponto que eu queria mencionar aqui é o índice, né, do Russell 2000, que representa as empresas low cap nos Estados Unidos, e a gente viu também o índice perdendo um ponto importante, também montando um pivô de baixa. Em teoria, agora a gente tende a entrar numa tendência de baixa, uma vez que a gente voltar aqui, tende a ser um pullback. Claro que a gente precisa analisar como é que vai ser essa retração, tá? Não foi legal, na minha visão, esse movimento. A gente faz um falso rompimento aqui para cima e renova mínimas, algo parecido com o que ocorreu aqui atrás, em 2022, antes de a gente ter o bear market lá do ciclo anterior, tá? Não estou falando que isso aqui vai simplesmente sair desabando, a gente precisa analisar como é que vai ser uma retração uma vez que ela aconteça, tá? As informações que a gente tem hoje é que não foi legal esse movimento, esse price action que foi apresentado aqui no Russell 2000. Uma vez que já abordamos o Russell e o S&P, vamos falar aqui agora das criptomoedas. O Ethereum está numa faixa crítica, tá? A gente precisa reagir de imediato. Eu diria que esse vídeo talvez seja uma parte 2 da nossa última atualização. Na verdade, dos últimos 3 vídeos que você me viu compartilhando aqui neste canal, esse daí que estão passando agora na sua tela. Turma, se vocês acreditam em alt-season, vocês precisam acreditar que este gráfico aqui do Ethereum contra o Bitcoin, que vem caindo por 900 dias, está na mínima agora da semana, sem nenhum sinal de fundo, reverta. Tá? O ponto positivo é que isso aqui está muito, mas muito sobrevendido. Mas sobrevenda não é garantia que vai formar fundo e iniciar uma grande alta. A gente deu sinais que poderia segurar aqui nessa região por volta de 2.400, mas terminamos perdendo esses níveis. Eu acredito que o Ethereum está no limite do limite, tá? Ele precisa demonstrar força a partir de agora. Caso contrário, fica muito difícil acreditar em alt-season, a não ser que a gente tenha um ciclo estendido aqui para o Bitcoin, que é algo que eu não descarto, já mencionei essa possibilidade para vocês,
Tá? Isso aqui, se é onda 5 estendida, a gente sair 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim, daria tempo para o Ether reagir aqui mais à frente se essa queda continuar, tá? Então, na minha visão, baixou muito as probabilidades da gente ter um alt-season, pois não só o Ether tá perdendo pontos importantes, como também muitas altcoins perderam a sua estrutura de alta. Então, os dois cenários que eu vejo para um alt-season acontecendo ainda ou a gente ter uma onda estendida para o Bitcoin, onde a gente vai alcançar patamares bem mais altos, acima dos $200 mil, né, uma onda 5 estendida, ou o Ether reagindo de imediato aqui e já rompendo o topo dos, vamos arredondar, 3.000 satoshis, tá? Até agora nenhum sinal claro de fundo. Pelo contrário, quando a gente olha aqui na paridade de dólar, a gente vê a gente perdendo suportes importantes ali a casa dos $2.000, e antes de perder a gente teve um falso rompimento que foi horrível. Esse falso rompimento, inclusive, eu comentei com vocês que não estava legal na nossa comunidade, os canais abertos, Telegram e WhatsApp, tá? Então não tá interessante isso aqui no Ethereum, na minha visão. Se for para ter uma season, a gente precisa ter uma reação imediata aqui, tá? Então, Matheus, o que você está fazendo? Você está comprando? Você está vendendo agora? Dá uma luz aí, estou extremamente perdido. Alguns youtubers bullish, outros extremamente bearish. Seguinte, turma, eu acredito que agora tende a ser um péssimo momento para você vender, né? Os ativos estão extremamente sobrevendidos. As minhas últimas decisões, todas foram vendas, mas já faz um tempo que eu realizei essas vendas. Desde que o ano virou, eu realizei Solana aqui na casa dos $230. Comentei aqui com vocês 3 vídeos falando da Sol. Vendi BNB, eu pretendia carregar BNB por um prazo muito maior, mas fiquei com o preço médio aqui no 630. Lido, tive que sair com um leve prejuízo na Lido. Comentei isso aqui, essa atualização eu não trouxe para vocês, eu compartilhei com o pessoal dentro da comunidade. Antes do dump aqui eu saí com 50%, depois eu saí com o restante dos 50% aqui na Lido. A da Cardano era uma das minhas maiores posições. Eu ainda acredito que ela pode vir buscar aqui as máximas do ano, mas como ela é uma posição muito grande, eu pretendia subir meu caixa ali para próximo dos 50%, eu terminei realizando tudo que eu tinha de Cardano devido às informações que o Ethereum vem entregando aqui para a gente, tá, turma? Não tá legal esse gráfico do Ethereum. Ele precisa reagir de imediato, demonstrando muita força a partir de agora. Não tem nenhum sinal que isso vai acontecer até então. Mas ele precisa demonstrar essa força ou vai complicar muito o cenário das altcoins. Terminar de complicar, né? A maioria já vinha se complicando. Eu já vinha trazendo atualizações para vocês aqui anteriormente, que se a gente viesse ter uma alt-season, provavelmente poucas iriam subir. Por que a gente estava comentando isso? Porque a maioria esmagadora tinham perdido a estrutura de alta já há muito tempo. Então a gente estava classificando ali, escolhendo wave, as que mantinham a estrutura. Aos poucos, até as que mantinham a estrutura estão começando a perder a estrutura, e isso não está legal, tá? Eu espero que você tenha feito bastante caixa, pois o pior pode vir a acontecer, né? Que a gente sair desabando aqui nos ativos. Eu estou bastante confortável agora com aproximadamente 50% de caixa, não estou comprando nem vendendo no momento, tá? Eventualmente, se eu vir a comprar com as informações de hoje, a data que eu estou gravando, vai ser o Bitcoin. Tá? O Bitcoin é um ativo que, na minha visão, ainda vejo potencial da gente romper máximas. Eu já comentei com vocês anteriormente, a gente está extremamente sobrevendido. O que está faltando aqui, na minha visão, para mim, para eu fazer uma compra, é um gatilho muito forte do Bitcoin para eu realizar uma compra, tá? A gente até tem divergências bullish aqui no diário, é extremamente sobrevendido, mas eu vejo muito volume acima, uma armadilha no dia de hoje, então eu não estou fazendo compra aqui ainda no Bitcoin, tá? Eu estou na posição que eu estou confortável agora. Se a gente acontece de dumpar 50% a 80% da faixa atual ou subir 200% da faixa atual. É importante vocês terem agora uma posição de conforto nesse momento do ciclo. Ah, Matheus, você está com medo de comprar agora? Os ativos estão na mínima. Turma, para quem acompanha aqui o canal faz um tempo, eu estive bullish durante todos os fundos aqui. Tá? Todos os fundos. Acontece que essa queda agora que a gente teve, eu sigo bullish ainda no Bitcoin com as informações de hoje, tá? A gente já discutiu isso. Mas as altcoins perderam pontos importantes. A maioria esmagadora perdeu pontos importantes. E, inclusive, a mãe, entre aspas, das altcoins, o Ethereum, perdeu pontos importantes também. E precisa reagir para a gente voltar a acreditar nele. Caso contrário, está muito complicado
o cenário das altcoins. Eu ainda estou de olho aqui no Bitcoin para ver se a gente dá um gatilho de fundo aqui eventualmente. Tá? A gente consegue enxergar 5 ondas subindo. Só que o price action não é dos melhores, né? Então talvez a gente não segure aqui agora, nessa retração, tá? Mas eu vou estar atento aqui na casa dos 78 mil dólares ao redor desses níveis. Mas se a gente não der gatilho, a gente vai estar olhando para essa mínima aqui. Acho que é a mínima desse ano, né? 76 mil dólares, tá? Se a gente perder aqui, vamos observar para ver se dá gatilho de fundos, stop loss abaixo dos fundos. Caso não aconteça, aí a gente vai olhar para esse nível aqui entre os 70 e os 76 mil dólares, tá? Eu, Matheus, só pretendo gastar caixa se a gente tiver um gatilho muito grande nesses níveis aqui, ou eventualmente o mercado volta a demonstrar força novamente. O Ethereum do nada entra uma força compradora aqui, mudando a estrutura, aí beleza, né? Eventualmente no reteste a gente pode olhar para compras, algo inclusive que aconteceu lá no ciclo anterior, né? Do nada que o Ethereum meteu uma alta ali entre dezembro e janeiro, começou aqui a perder pontos importantes, mas a gente entregou uma grande alta e a gente voltou para a tendência de alta novamente. Na verdade continuou, né? A diferença do que houve aqui atrás no Ethereum, com o que está ocorrendo agora, é que o Ether aqui anteriormente, ele já vinha montando estrutura de alta, inclusive por 5 ondas a gente caiu no ABC. Aqui não, aqui a gente vem caindo já em tendência de baixa há um bom tempo, então fica mais difícil acreditar que a gente vai entregar algo do tipo aqui, tá? Como ocorreu aqui anteriormente, mas eventualmente pode vir a acontecer. Se isso acontecer, aí beleza, eu começo a olhar com um olhar mais bullish novamente para as altas e eventualmente olharei para gastar mais meu caixa em níveis mais acima após uma demonstração de força e um eventual pullback, beleza? Apesar dos mercados estarem extremamente sobrevendidos, eu acredito que é um momento que você precisa ter caixa. Perceba que minha abordagem está totalmente diferente da abordagem dos fundos anteriores, tá? Aqui, turma, eu mencionava para vocês que eu estava 100% comprado, 130% comprado, eu cheguei a ficar mais de 100% comprado, né, nessa alta aqui, nos ativos, tudo isso mencionei para vocês aqui, eu acho que mencionei até por escrito lá nos nossos canais abertos do Telegram e WhatsApp. Mas agora, esse fundo aqui, eu enxergo um contexto diferente no mercado, tá? A gente começa de fato a ver aumentando muito as probabilidades de não ocorrer a alt-season. Novamente, volto a ressaltar, para novamente a gente acreditar no alt-season, a gente precisa de uma demonstração de força do nada aqui do Ether contra o Bitcoin, contra o dólar também, né? Acho que um bom primeiro passo. Bem no fim do vídeo a gravação parou, mas eu estava dizendo, turma, um bom primeiro passo é que a gente, no mínimo, feche aqui um candle verde no semanal, recuperando aqui os 2 mil dólares no Ethereum. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção e muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.